Olá pessoal, um bom dia, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí para vocês? Vamos ter um bate-papo aqui muito bacana, falar um pouco sobre inovação na advocacia em tempos de pandemia, né? Filho Arraes, seja bem-vindo, tá? Fica aí com a gente vai falar sobre um papo muito legal sobre os problemas, as dificuldades na advocacia, a necessidade de inovação em tempos de coronavírus, né? Esse tempo de pandemia que a gente está vivendo. O som tá chegando legal para vocês, o som tá bacana. Vocês conseguem me ouvir bem? E o grande convidado que a gente tem aqui hoje, né, o Matheus Terra, criador lá do Advocacia Simples. Vou chamar ele aqui para bater esse papo com a gente. Aperto aqui, deixa eu ver, aqui mesmo. Ah, legal. Tá bacana para vocês. Se tiver algum probleminha no áudio, ontem a gente fez uma gravação, a gente teve um probleminha no áudio, então vocês falem aí. Olá, doutor Oi, Matheus, tudo Felipe, tudo bom? bem? Ô, Matheus, Tudo tudo bom? É bem. uma satisfação. Ah, que bom. Obrigado aí por aceitar o convite. Foi uma satisfação. É uma satisfação bater esse papo aqui contigo, né? Eu já acompanho teu trabalho já há um tempo lá no YouTube, né? Que legal. Então, a gente que dedica aí um pouquinho do tempo para compartilhar conteúdo, informação. Então, tá de parabéns aí. Se apresenta aí pro pessoal, fala pro pessoal aqui do canal do nosso. Beleza. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre bom compartilhar conteúdo, né, com o nosso público. E, bom, eu sou advogado já há 13 anos. Tem que fazer a conta na cabeça, não é mole, não. E sou fundador do Terra Advogados, eu sou criador da Advocacia Simples. E pelo menos aí desde 2016 a gente está compartilhando esse tipo de conteúdo para advogados, né? A gente falando sobre a advocacia, sobre as dificuldades, tentando ajudar a maior quantidade de colegas possível. Ah, excelente. Né, e essa pandemia aí, meio que sem precedente, né, na nossa geração, eu sempre tive uma ideia, um pensamento da advocacia que era trazer inovação, porque eu sempre tive na minha cabeça, né, quando eu era criança, vendo aqueles filmes, principalmente aqueles filmes norte-americanos, a advocacia sempre foi muito amarela, muito bege, cor de madeira, né, e sempre Verdade. do início lá da formação do escritório, eu sempre tentei implementar novas medidas, né, para a gente trazer um pouquinho mais de inovação para a nossa carreira, né, e eu acho que é muito importante, e principalmente nesse período que a gente está vivendo, né. Concordo. Então, acho que é muito bom esse compartilhamento de conteúdo, né, eu acompanho os vídeos que você tem publicado lá, e muita gente, né, tem que agradecer aí, porque quando está se iniciando uma carreira de advocacia, né, eu costumo dizer que a gente não aprende a ser advogado na faculdade, né? Então, você ter um know-how, uma experiência com pessoas que já estão aí na carreira é sempre muito importante. E eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar sobre as inovações, né? Quais medidas você tem adotado nesse período de pandemia, assim Uhum. que você percebeu que a gente ia ficar um pouco afastado, processo suspenso? Como que você tentou conduzir essa questão? Então, eu já trabalho um pouco diferente há bastante tempo, né? Eu já trabalho principalmente em home office desde 2015. Desde 2015 que eu transferi, fechei meu escritório no centro, transferi minha base mesmo para home office, junto com espaço de coworking, né? Então, isso me permitiu uma agilidade maior e redução de custos, que é sempre bom. É sempre o lado que a gente tem que pensar, né? Mas isso não exigiu, pelo menos essa parte, já me deixou um pouco mais tranquilo, não exigiu uma adaptação tão grande. Claro que muda, né? Porque agora a gente está em casa o dia inteiro com criança, né? Eu tenho filho, não sei se você tem, mas com criança é bem mais complicado. Precisa de mais atenção, precisa de muito mais planejamento. Mas a princípio não foi um impacto tão grande, né? O grande impacto que eu tive foi porque eu sou muito mais uma pessoa apesar de ter essa presença digital, eu sou muito mais uma pessoa de networking pessoal, né? De sentar com o cliente, tomar aquele cafezinho, ter aquele almoço, dar um pulo na empresa. Isso tudo sempre foi a base, né, da minha advocacia, a base dos meus contatos, até mesmo para a gente crescer é, a questão de cliente, para a gente prospectar, sempre foi mais o lado que eu andei. Isso
realmente isso prejudicou, né? A gente não pode mais ter esse contato pessoal e possivelmente não vai poder por um longo tempo. Por mais que as Exatamente. restrições estejam diminuindo no momento, pelo menos eu não vou arriscar tanto. Então, o grande problema foi esse, foi de a gente ter que adaptar essa. Assim que eu soube que o Tribunal do Rio ia fechar, né, o TJRJ ia fechar, e se eu não me engano foi um dos primeiros tribunais a anunciar, eu já disparei um e-mail para todos os clientes, eu fiz um vídeo também, né, coloquei lá no meu canal falando um pouco sobre advocacia e tal, quais seriam os desafios daqui para frente, e disparei e-mail para minha base de clientes já falando sobre o que ia acontecer, o que eles podiam esperar, o que estava suspenso, o que não estava suspenso. E aí a gente foi conversando, muita gente me respondeu com dúvidas e tal, a gente foi mantendo esse contato e a gente continua mantendo esse contato por WhatsApp e por e-mail principalmente. Então essas foram as duas principais adaptações, né? E a questão das reuniões, né? Agora a reunião a gente está fazendo todas pelo Google Meet ou pelo Zoom. Então, isso também deu uma diferença, mas para mim super vantajosa, né? Você poder fazer isso sem se deslocar. O Rio, como você sabe, é infernal para a gente se deslocar de um lugar para o outro, Exato. É isso aí. né? Ajuda bastante. E como é que você está encarando Inclusive, isso? O que você está fazendo? para mim, o processo de adaptação tem sido um pouco mais fácil, porque desde o início, né, eu meio que já criei o escritório numa modalidade um pouco mais digital, né? Toda a nossa base de arquivo, no Drive, por exemplo, a gente utiliza o Google Drive para armazenar Ah, também. arquivos. Então, embora a gente tenha centenas de processos, centenas de papelada, né, a gente só tem um armário pequeno, que é só aquele arquivo em papel realmente necessário. E o nosso documento importante mesmo, petição, documento de cliente, está tudo na nuvem, né? Isso facilita, inclusive, no período de pandemia, para a gente ficar se deslocando do escritório. Até que eu moro Não, pertinho, eu sou da região de Jacarepaguá, uns 10 minutos do meu escritório, mas mesmo assim, né, a gente também decidiu fechar e evitar o contato, né? Eu acho que o próprio contato com o cliente, o contato ao público fica dificultado em relação a isso. Muita gente ainda quer ir lá comparecer, quer realmente ter aquele contato presencial, e isso realmente tem dificultado bastante. E a gente não teve a necessidade de se adaptar tanto assim, porque a gente meio que já criou, já montou tudo para ter uma atuação mais online, né? E o processo eletrônico veio aí para ajudar a gente de uma forma muito grande, né? Então, a gente hoje consegue peticionar, a gente consegue dar entrada no processo, fazer consulta, entrar em contato. Você até comentou muito bem em relação a esses meios novos de comunicação que surgiram de uma forma que a gente nunca viu antes, né? Como o Zoom, o próprio WhatsApp por vídeo, as videoconferências. Então, isso tende a trazer, inclusive para a advocacia no geral, e para outras profissões também, pelo menos no meu ver, uma nova realidade, né? Aquele tempo pós-coronavírus, né? A gente talvez possa dizer que as atividades, não só como a advocacia, mas principalmente a advocacia, né? Talvez vá ter que se atualizar muito com o passar do tempo, né? A gente foi empurrando para o Então, futuro, né? A gente tomou uma pancada e teve que se adaptar, porque a maior parte das outras profissões, né, pelo menos as outras prestações de serviço, já estava mais adaptada, né? Muita gente já usava o telepresencial, muita gente não brigava contra o processo eletrônico, né, ou contra meios eletrônicos, como a gente briga há exato. muitos anos, né? Reclama, fala que não quer, que é um absurdo. Então a gente foi forçado, né? Como a gente está vendo as audiências agora também. Inclusive tem uma discussão muito grande, né, em torno das audiências. Muita gente ainda aquela necessidade de estar lá, por exemplo, está se discutindo muito em relação aos juizados especiais cíveis, né, que pelo menos aqui no Rio de Janeiro eu vejo a nossa cultura muito como audiências muito infrutíferas, né? Eu acho que tende a auxiliar um pouco, né, por uma questão de celeridade, né? Eu acho que você vai economizar em termos de deslocamento do cliente, salvo as hipóteses em que você precisa ter um depoimento pessoal, obviamente, mas eu acho que isso vem para ficar, né? Eu não sei qual é a sua opinião, mas, por exemplo, eu estou tendo despacho processos que foram distribuídos período de pandemia, onde a manifestação sobre a contestação, né, como se fosse uma réplica,
A gente sabe que não cabe réplica dentro do juizado especial civil, mas os juízes estão permitindo a manifestação sobre a contestação, né? Então, eu acho que tudo isso tende a ser mantido após a pandemia e tem facilitado na questão da celeridade processual, na questão da descomplicação do próprio processo do juizado especial civil, né? Então, acho que muita coisa vai ainda ser adaptada ao longo do tempo, muita coisa realmente veio para ficar. Não, com certeza. E se você for parar para ver, né, o federal é assim já há muito tempo. Né? A gente quase não tem Exato. audiência. Né? Em time, se vem a contestação, julgou, acabou. Muitas vezes eu já tive sentença no juizado federal, para você ter uma ideia, em 2 semanas. Eu distribuí o processo, a contestação veio logo, o juiz não precisou de réplica, sentenciou. Caso desses mais repetitivos. Então, por que a gente não pode fazer isso no civil? Vamos dizer, entrei com uma ação contra a Claro, entrei com uma ação contra a Oi. Gente, vamos lá, né? Tem coisas que já é tão provado. Você traz. Eu tive um cliente agora, um dos últimos que eu entrei com processo contra a NET, que ele tinha 160 protocolos. Você vai falar o quê com 160 protocolos? Nossa. Né? Então, tem coisas que realmente são desnecessárias. Exatamente. Eu concordo, eu pessoalmente sou a favor, né? Principalmente no processo. A gente já gera um pouco mais de conflito quando existe talvez o depoimento pessoal, né? Eu, pelo menos, nos processos que eu estou conduzindo ainda não vi. Já tenho ouvido de colegas de que você tem que fazer uma videoconferência, botar seu cliente ali, o cliente vai até o teu escritório, o cliente tem que ficar, mas ali você consegue talvez direcionar o depoimento do cliente, como é que vai funcionar. Eu acho que a grande discussão, e talvez seja um consenso geral, acerca das dificuldades dessa audiência virtual, seja mais nesse sentido. Né? A orientação, o direcionamento que o advogado vai, obviamente, acabar dando para o cliente ali, até que ponto pode, até que ponto não pode, essa condução, o cliente vai, dentro de casa mesmo, ele vai sozinho entrar lá, ou então muito advogado vai simplesmente separar o escritório em 2 ambientes para achar que o cliente está em casa. Então isso realmente acho que é um debate que ainda talvez não esteja tão maduro, mas acho que é um consenso entre nós dois aqui de que para o juizado, para as questões mais simples, né, é muito bem-vinda essa audiência 100% audiência, até ausência de audiência, né, propriamente dita, de fato. Sim, com certeza. Se você quiser entrar no tema, eu até tenho sugestões para isso que, assim, se você parar para pensar, a gente não pode evitar essa influência nem quando a gente está no judiciário, né? O advogado está ali fora conversando com o cliente, lógico. Na sala de audiência, especificamente, a gente não tem. Não tem, porque pode se mandar um WhatsApp, o cliente fica com a tela ligada, né? Então a gente tem métodos de fazer e sempre é possível. Quem quer fazer, vai fazer. Né? Se você for pensar numa audiência virtual, por exemplo, numa sala de audiência virtual, você pode pedir para o cliente dar um 360 na sala que ele está, sentar de costas para a porta, filmando, né? Para ver que não entra ninguém. Então a gente tem outras opções. Né? A gente é muito firmado no físico, né? Eu acho, até indo um pouquinho numa linha diferente, o que eu tenho visto mais de resistência é quando a gente começa a pensar naquele cliente mais hipossuficiente, né? Que realmente não tem uma conexão boa de internet, que realmente não tem um celular que possa fazer essa audiência. E eu ouço isso muito, principalmente dos meus colegas que fazem trabalhista, né? Que tem reclamante que, infelizmente, não tem a menor condição. É aquele pessoal que às vezes bota R$5 de crédito, mas liga a cobrar, né? Então, isso tudo deveria ser pensado pelo judiciário, mas são pontos que a gente vai ver mais para frente, né? A gente tem que realmente começar e adaptar, senão não vai melhorar nunca. Eu acho até que a gente passou rapidamente aqui pelo assunto que é muito interessante, né? Eu sempre já gravei alguns conteúdos, artigos, vídeos sobre essa questão do próprio escritório físico, né? E o escritório digital. Hoje em dia a gente tem diversas possibilidades, como as salas de atendimento da OAB, a gente tem escritórios compartilhados, a gente tem uma série de alternativas, né, para a gente poder estar atendendo o cliente de maneira confortável e sem precisar ter o custo. Né? E eu, pelo menos, não vou dizer que eu tomei uma decisão, mas a gente repensa nesse período de pandemia realmente até que ponto existe a necessidade da gente ter um local físico, né? Eu já escrevi alguns materiais sobre isso, né? Eu realmente, para quem está começando, aconselho mais a questão do escritório digital, o escritório totalmente virtual, essas alternativas com baixo custo,
mas eu acho que a longo prazo talvez isso tenha mudança. Na sua mentalidade, você acha que o cliente ele vai ter algum tipo de preconceito? Ou será que, se houver esse preconceito, ele vai ser talvez aí por faixa etária, por exemplo? Talvez o cliente com uma idade mais avançada, ele está acostumado ali a estar junto com o advogado, e o cliente talvez mais novo, ele está acostumado a pedir comida pelo celular, pelo iFood, então ele já vai contratar o advogado ali pelo aplicativo. Qual é a sua visão sobre isso? Eu sou meio suspeito para falar, até porque eu já migrei para esse tipo de atuação há muito tempo, né? Então, já tem anos atuando dessa forma e a principal barreira que eu vejo não chega a ser do cliente, né? Chega a ser do nosso mindset, de como a gente enxerga a nossa advocacia, que começa a ser a grande barreira. Quando a gente vai se apresentar, e aí eu já tive outra experiência anterior, quando eu fechei um outro escritório e comecei trabalhando virtualmente, depois eu voltei para o escritório físico, que minha grande dificuldade era a minha apresentação. Né? O cliente chegava, mas você não tem escritório? Não, bem, veja bem. Quando você não tem a segurança para falar que não, olha, eu faço home office e tenho um espaço de coworking se você quiser fazer reunião. Né? É a tua segurança, de falar que você faz. Se o cliente pergunta por quê, você tem que saber justificar. Né? No meu caso, foi tanto questão de custo, mas foi principalmente para ficar com a minha família. Né? O meu escritório era no centro. Eu moro em Jacarepaguá também, então tanto tempo para a gente chegar no centro, era 1h30 para ir, 1h30 para voltar todo dia. Né? Minha esposa ficou grávida da época, eu fechei tudo para ficar perto da minha família. Então, depende de como você apresenta, depende da tua postura, do seu posicionamento. Existem clientes que vão querer o escritório físico? Claro que existe. Sempre vai existir um cliente que quer proximidade, que quer ver mármore, que quer ver os armários gigantes cheios de papel, né? Mas se você for parar para considerar a grande parte dos clientes, isso não vai existir. A gente vê um dos grandes casos de sucesso que a gente fala até hoje de escritório 100% digital é do Cats Advogados, né? Que é previdenciário. Você quer cliente mais idoso que cliente de previdenciário. Então, é tudo uma questão de como você se apresenta, de como você apresenta a sua solução, de como você transmite isso para o cliente. Eu, sinceramente, para pessoas físicas, pequenas e médias empresas, eu não vejo necessidade de escritório. Né? Talvez quando você começa a pensar numa grande empresa, e aí a gente fala num universo de menos de 5% dos clientes do país, né? Quando você pensa numa perspectiva de grandes empresas, talvez ela precise. Mas você vê também grandes escritórios hoje que contam com espaços de coworking para utilizar o escritório. É metade de um andar no coworking? Mas continua sendo um coworking. A gente vê o Tosini Freire, por exemplo. O Tosini Freire ele tem metade de um andar na Regos. Fechou o prédio deles, né, que era muito bonito. Não sei se você chegou a conhecer lá em Botafogo. Era um espaço maravilhoso. Muito lindo, muito. Assim, aquela vista para Botafogo, andar alto, sabe? Maravilhoso. Mas, quando você bota isso na ponta do lápis, você tira custo de administração, você tira custo de funcionário, e isso pode ser repassado para o cliente, né? Essa redução de custos. Então, são todos esses pontos que você tem que conversar com o seu cliente, para o seu cliente entender. E aí você precisa do seu script primeiro, né? Antes de você apresentar isso para o cliente, você tem que se convencer e fazer o seu script de convencimento para que esse cliente entenda a melhor opção, tanto para você quanto para ele. Né? Eu acredito que esse seja o principal fator de convencimento, mas, enfim, vai depender, lógico, do seu público, da pesquisa que você faz dentro do público. Eu acho que é muito importante, né? Uma das coisas que eu aprendi logo no início da advocacia, né? Assistindo uma das palestras do professor Fábio Cáceres, né? Que era a necessidade e a importância de você identificar para quem você quer advogar. Né? Ele até citou um exemplo, por exemplo, se você quer atuar para um segmento, por exemplo, de classe B e C, você não pode servir, né, às vezes, um café muito elegante. Mas por quê? Não por uma questão de preconceito, mas por uma questão de que, às vezes, o próprio cliente, talvez ele, isso aqui vai sair muito caro, e você pode, talvez, afastar. E talvez o cliente ele se sinta mais confortável um cafezinho no copinho plástico. Assim como é difícil, talvez, você chegar para o cliente classe A e oferecer o cafezinho no copinho plástico. Né? Então, a identificação de quem é o teu público-alvo, né? Quem é a tua clientela, dentro do marketing as pessoas falam quem é a sua persona, né? Quem é aquela pessoa o teu personagem ali, que é o cara que é o teu cliente.
qual a idade dele, Então é muito importante esse tipo de identificação e são excelentes as considerações que você tem feito. Em relação à questão do home office, você tem alguma dica aí? Porque eu, por exemplo, inclusive, esse espaço que eu estou agora, eu meio que reformei agora na quarentena para poder fazer a produção dos vídeos que a gente faz lá, um conteúdo jurídico, também para poder ter um espaço mais confortável para trabalhar. E eu tenho na cabeça uma série de dicas e conselhos que eu já li sobre como trabalhar melhor no home office, mas confesso que depois do almoço a televisão com Netflix fica um pouquinho tentadora. Tem algum conselho para a questão dessa produtividade? Inclusive, uma coisa até meio que curiosa, tem dia que a minha pilha de tarefas está tão grande, né, que mesmo que eu não tenha necessidade de ir fisicamente para o escritório, eu vou cedo, então parece que ainda tenho esse retardo em relação à questão da produtividade. Tem alguma dica aí para me passar? Então, o home office ele é bem delicado, né? É difícil você produzir em casa, é difícil você se colocar no modo de produção, né? Então, a primeira coisa é você tentar entender quais são os gatilhos que te colocam para produzir e quais são os gatilhos que te colocam para não produzir. Então, vamos pensar assim: legal, tomei meu café da manhã, sentei para trabalhar. Geralmente, isso é um conselho universal, assim, né? Se você sentar de pijama, você não vai ter tanta disposição. Mas por que você não vai ter? A questão é você entender por quê. Porque você está com aquele gatilho, com aquela coisa que te faz não querer trabalhar, não estar em modo de produção. Seria, por exemplo, o pijama. Eu não necessariamente coloco terno, né? Geralmente eu estou de camisa polo, eu estou de camisa normal mesmo, mas uma simples troca de roupa, só para você tomar um banho e trocar uma roupa, já mostra, já dá aquele gatilho na sua cabeça de que você tem que entrar no modo de trabalho. Outra questão realmente é a televisão, né? A televisão ela atrapalha muito. E às vezes a gente liga até para ver uma notícia, não necessariamente o Netflix, né? Mas a gente está com um canal de notícia ligado, isso enche o seu foco, né? Exato. Porque são distrações que você não teria no seu escritório, né? Quando a gente pensa no escritório, a gente tem que entender como esse escritório foi montado e quais são as coisas que estão estruturadas ali para você trabalhar e tentar replicar isso em casa, né? Não adianta a gente ter um local que não seja separado em casa para trabalhar. Às vezes não é possível. Legal. Tem espaços menores que a gente não consegue separar totalmente um ambiente. Mas você pode separar um cantinho, você pode separar um pedaço, que aquele vai ser sempre o local que, quando você quiser trabalhar, você vai sentar e trabalhar. Você quer usar o seu computador para outra coisa? Você vai querer ver um vídeo, vai assistir um curso, vai fazer outro tipo de atividade? Muda de lugar. Só essa questão da mudança de lugar já te faz associar aquele canto, não, quando eu estou aqui é trabalhar. Não vai ser de um dia para o outro. Não adianta. Né? De um dia para o outro isso não funciona. A gente tem que criar o Exato. hábito. Né? Eu estou até lendo agora um livro chamado Hábitos Atômicos, que é muito bom. Ele fala exatamente sobre isso, sobre a construção de hábitos. E são os hábitos que vão te fazer produzir. Não adianta ter persistência, ter força de vontade, se você não criar o hábito, se você não vincular esse hábito a uma forma de produção. Então, esse é um ponto principal. Outro ponto é você manter horários, né? A gente tem a tendência de sentou em casa para trabalhar, vai. Né? Isso era um problema que eu tinha no início. Não parava, não parava. Sentei às 8 da manhã, quando eu vou ver à meia-noite, e eu continuo aqui. E às vezes não produzindo tanto, né? Mas ali, meio que enrolando, meio que fazendo. Então, bota um horário definido. Ah, não conseguia. Não é prazo fatal? Levanta e sai. Levanta e sai. Prazo fatal a gente não vai poder impedir, óbvio. Mas se não for um prazo fatal, você tem que levantar e cortar naquela hora que você definiu para você criar essa estrutura. Quanto mais você cria essa rotina também, mais rápido você produz. Porque você vai saber que vai bater 6 horas, você vai ter que levantar. Não é uma opção. Não é uma opção ficar. Exato. Então, é toda essa questão. E tentar tirar mesmo as distrações, né? A questão do celular, tentar combinar com a família um horário. Né? É muito mais difícil quando você tem filhos, quando você tem esposa, quando tem gente em casa, né? Ou até quem está com os pais nessa época também tem isso. É combinar, olha só, de tal horário a tal horário eu vou fechar a porta aqui e só me interrompe se a casa estiver pegando fogo. Senão, não vai dar. Eu tenho que trabalhar o mais rápido possível até para eu poder curtir esse tempo com vocês depois. Mas eu tenho que entrar aqui em modo de foco, fazer tudo que eu tenho que fazer para poder aproveitar o posterior. Acho que esses são os pontos principais, né? Tirando as estruturas físicas mesmo, de você ter um bom computador, uma boa conexão à internet, né?
é não cair nessas tentações, é não ligar aquela televisãozinha depois do almoço, não sentar no sofá, né? Isso vai matar qualquer produtividade. Você almoçou, botou a perna pro alto, acabou. Você não vai voltar. Exato. Exato. Inclusive, essa sua sugestão de livro, eu ia até mencionar, né? A gente teve até uma transmissão de pensamento sem combinar nada. Eu atualmente estou lendo O Poder do Hábito, né? Que ele também trabalha muito bem essa questão de como a gente pode trabalhar a nossa, principalmente nas mudanças, né? Os gatilhos mentais que você abordou. Isso tem tudo a ver para aquela pessoa que está tendo dificuldade, talvez, de ser tão produtiva como era antes desse período de pandemia, né? E precisa talvez até ter algum estalo novo, né? E de certa forma esse momento também, se é que a gente pode enxergar, na verdade eu acho que a gente deva enxergar pontos positivos de uma crise, de um lado negativo, é que talvez isso esteja nos forçando a modificar o nosso método de pensamento, de ação, como a gente vê não só a nossa advocacia, não só como a gente vê na nossa forma de contato com os clientes, mas como a gente vê as relações interpessoais, como a gente vê a nossa própria vida, né? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender. E uma coisa que eu estive pensando também nesses dias, mais ou menos logo após o início do início da questão da quarentena, o quão importante é um escritório estar bem estruturado para esse tipo de momento, tanto o escritório, e aqui eu falo também o advogado individual, também o advogado autônomo, como é importante ele estar bem estruturado, esperando não, né, mas estando pronto para momentos como esse. Né? Eu, pelo menos, por exemplo, a gente tem uma gestão no escritório que a gente deixa um caixa reservado para o escritório para ele se sustentar durante determinado período. Né? Então, se eventualmente acontece o que infelizmente aconteceu, que é a questão do coronavírus, a gente está um pouco mais preparado, mais confortável, a gente não entra em estado, não liga o botão de pânico. A gente consegue ter um planejamento, olha, durante determinado período, eu estou com as contas do escritório paga, né? Mesmo que não entre ou diminua a receita que a gente está recebendo. Então, acho que um ponto muito importante fica aqui de conselho para quem achar pertinente é justamente a gente tentar controlar, e mesmo para a pessoa, para o advogado que é autônomo, dentro da gestão, eu acho que é possível também você fazer uma caixinha, que aquele dali é o seu dinheiro de escritório. É aquele dinheiro talvez que você vai gastar com transporte para chegar numa audiência, é aquele valor que você vai talvez investir para construir um site, para fazer o teu cartão de visita. Eu acho que uma das piores coisas é quando a gente começa a misturar a nossa despesa pessoal com a nossa despesa profissional. A gente perde um pouco do parâmetro, da noção ali do que está tendo de retorno, né? Então, acho muito importante também. Isso talvez tenha feito com que várias pessoas parassem para pensar, tudo bem, eu tenho que aproveitar minha vida, eu tenho que chegar, às vezes eu não preciso ficar segurando dinheiro, mas se vier uma crise eu tenho que estar preparada para ela. Né? Então, acho muito importante também esse tipo de aprendizado que a gente pode ter tido. Esse foi um ponto até que eu falei numa live ontem com a Andrea Costa, né? E a gente conversou muito sobre o planejamento financeiro. Ele é super essencial. A gente não tem essa cultura, a gente não tem o costume de deixar um valor reservado, de deixar inclusive o nosso prolabore reservado por X meses, né? Reduzir um pouco a distribuição de lucro, deixar aquilo ali para dar uma tranquilidade para o escritório. E um ponto que eu tinha abordado assim que começou também essa questão da pandemia é a importância da gente ter múltiplas fontes de renda, mesmo que seja dentro do escritório. Né? A gente não pode depender somente de diligência, se você só faz diligência. A gente não pode depender somente de sucumbência, a gente não pode depender somente de processo. A gente tem que ter múltiplas formas de conseguir trazer renda para o escritório. E aí a gente vai misturar uma consultoria de empresa, algum valor mensal pago, a gente vai misturar consultas que a gente faz com cobrança, óbvio. A gente vai misturar sucumbência, vai misturar diligência, tem que misturar isso tudo. A gente tem que ter múltiplas fontes. Por quê? Porque se você tem uma fonte só de receita, se essa fonte quebrar, você vai ter um problema sério. Isso vamos dizer até que seja uma empresa. Se 90% dos seus negócios vêm de uma empresa, você está num risco muito sério. Essa empresa pode
ter um problema e você vai quebrar junto com ela, né? Então você tem que pensar em diversificar a sua receita, em diversificar os seus clientes, diversificar o seu portfólio de serviços, os produtos que você oferece, para você poder ter mais uma segurança caso venha uma crise, como veio agora. E eu não sei se quanto tempo vai durar, não sei se vai ter outra daqui a 2 semanas, né? Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que pensar sempre e se, né? O e se é uma pergunta, e se acontecer isso? E se der problema? E se essa empresa quebrar? E se a partir de amanhã a OAB proibir diligências? Não sei. E se agora só tiver audiência eletrônica? Eu não precisa mais ter um audiencista. Então tem tanta coisa que a gente pode pensar, né? E tem que se preparar para isso, tem que se planejar para todos esses imprevistos. Né? Inclusive essa questão dos audiencistas, né, vai ser uma coisa que o processo realmente 100% virtual, né, com o trâmite todo digital, sem a previsão de audiência, isso vai impactar bastante nessas pessoas que, às vezes, têm somente aquilo como fonte de renda. Né? Eu acho até importante a gente falar aqui, eu vou falar de algumas práticas, né, que eu tenho adotado durante algum tempo, né, e que talvez possa servir até de inspiração, também de indicação. Né? Eu comecei, né, a utilizar muito, né, uns 2 anos atrás eu escrevi um primeiro e-book, né, sobre direito de família, e hoje você consegue divulgar esse material na Amazon, né? O pessoal que tem o Kindle já deve ter um pouquinho mais de contato. Então hoje você não tem despesa nenhuma para, por exemplo, ter o teu livro publicado na Amazon, né? Então pode ser uma fonte de renda. Você monetizar aí, você vender os seus e-books, você criar um livro. Antigamente a gente precisava de uma estrutura enorme, a gente precisava de apoio de editora. Então hoje facilita muito para aquela pessoa que está na questão da produção do conteúdo e pode vir a se tornar também uma fonte de renda. Né? Eu tenho visto também muita gente, a própria pessoal que produz conteúdo para a internet e aí recebe monetização através seja de YouTube ou de qualquer outra forma, em termos do que o estatuto da OAB permite, né? Em termos de publicidade, propaganda e também de divulgação de conteúdo. Então, também é interessante. Cursos online, tem muita gente divulgando, veiculando, criando curso online. Então, eu acho que se tem um período em que a gente tenha facilidade de juntar outras atividades, outras alternativas de renda, eu acho que nunca se teve tantas opções como a gente tem hoje, né? Que justamente está sendo permitida por conta da questão da evolução da tecnologia, da internet, dessas plataformas digitais, dessas plataformas de curso, essas plataformas online. Então, acho que é um momento para a gente realmente abrir um pouco a visão, né? Estar preparados realmente para essas intempéries que podem acontecer no meio do caminho, né? E saber que a nossa profissão é complicada, principalmente gente que é autônomo ali e trabalha dependendo de um cliente ou outro. Né? Eu acho que o mais importante, talvez, e realmente, volto aqui a dizer, a gente não aprende isso na faculdade de Direito, mas talvez o mais importante para o advogado seja aprender a gestão, né? Aprender a captação do cliente. Isso, infelizmente, a gente não recebe conselho durante a faculdade. Né? É verdade, a gente não ouve absolutamente nada, né? O cliente é aquele ser mágico que você sentou na cadeira do seu escritório e ele aparece na sua frente, né? Pelo menos na visão da Exato. faculdade é isso aí. Você só tem que abrir o escritório, sentar ali e vai aparecer na sua frente. Isso, claro, se você não fizer um concurso, porque o objetivo das faculdades é que você faça um concurso, aparentemente, né? Exato. O ensino é todo voltado para isso, né? A prática, infelizmente, fica um pouco afastada do dia a dia. Mesmo tendo a oficina de prática, mesmo tendo aquelas questões obrigatórias da aula de prática, a gente vê que, infelizmente, fica muito afastado do dia a dia. Então, realmente, a prospecção, o encontrar o cliente, o convencimento do cliente é uma habilidade absurdamente, absolutamente essencial para quem quer advogar, para quem precisa manter um escritório e precisa trazer negócios, né? E o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que primeiro que a gente é um negócio, né? O escritório de advocacia é um negócio, sim. Nós somos, sim, prestadores de serviço e nós temos que nos preocupar com essas coisas mundanas, como faturamento, como clientes, né? Essas coisas que aparentemente estão abaixo da advocacia, mas a gente tem que sobreviver, tem que manter esse tipo de pensamento para realmente o escritório ir para frente, para o escritório conseguir se manter.
E para a gente ter esse pensamento, a gente realmente vai precisar entender a cabeça do cliente, né? Primeiro, como você disse lá atrás, a gente tem que entender a nossa persona, para quem a gente está vendendo. Quem é esse cliente? Com quem a gente está se comunicando? O que a gente está querendo passar para ele? O que a gente pode oferecer para essa pessoa? Né? Quais são as dores que ele passa? Quais são os problemas? Quais são os anseios? O que a gente pode se antecipar a esse cliente que talvez ele nem tenha pensado ainda? Né? Como que a gente pode despertar isso nele? A gente pode resolver um problema que talvez ele não tenha notado que é um problema. E a partir daí, conseguir ter um tipo de convencimento, né? E de divulgação do nosso material, de publicação do nosso conteúdo para que isso chegue até esse cliente. Exatamente, né? A própria tecnologia, no geral, tem facilitado esse trabalho, né? Inclusive oferecendo novas formas da gente estar tendo esse tipo de contato. Então, é muito importante a gente trabalhar em cima desse conteúdo, um conteúdo de qualidade, e você faz muito bem, né? Tanto nas redes sociais, o que a gente consegue visualizar esse acompanhamento, e coisas também que eu tenho, né, inclusive tenho orientado alguns clientes, é a importância do advogado estar atento para a advocacia de gestão de crise, né? A gente está falando da necessidade de inovação em tempos de pandemia, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho de como é, né, o papel do advogado nesse tipo de gestão, né? E também da proatividade, né? A gente chegar e se antever às necessidades do cliente, porque hoje, né, muito a nossa profissão, a gente tem muitos colegas, né, para não dizer de certa forma também concorrentes, então a gente tem que ter uma proatividade muito grande com o cliente, a gente tem que ter um diferencial cada vez maior, né? E a internet mostra também, de uma certa forma, dando facilidade a essas pessoas. Eu, por exemplo, começando, eu já consegui, de certa forma, ter uma visibilidade boa graças à internet. Eu nunca teria, se fosse depender de ter um escritório grande, com grandes casos, eu nunca conseguiria meus primeiros casos se eu ficasse dependendo dos casos grandes, né? Então, a internet tem facilitado isso e é importante essa questão de você se antecipar, né, e oferecer a gestão de crise, né? Infelizmente, eu às vezes tenho a noção de que muita gente ainda no Brasil não se preocupa com aquela advocacia preventiva, né? Aquela advocacia que ou quando, eu não vou lidar com isso agora, não vou ter essa despesa agora, mesmo que lá na frente a conta venha muito maior, né? E muitas vezes, talvez, num momento de crise, a pessoa simplesmente pense, eu vou suspender todos os meus prestadores de serviço, quando nesse momento é importante também para o advogado ter uma grande noção do que o cliente precisa mais do que antes, né? Porque você advogar para o cliente que está sem problema, né, ali naquele momento, sem grandes transtornos, de certa forma você vai administrar ali, você vai orientar ele no dia a dia, o que é muito importante é a advocacia preventiva. Agora, nesse período de crise, né, talvez seja mais importante ainda a gente oferecer a mão e criar soluções para eles. Eu concordo com você e eu digo até que isso é uma grande falha da advocacia, né? A gente é muito reativo, a gente não é preventivo, a gente não tenta se colocar no lugar do cliente, a gente recebe um problema e aí a gente parte para resolver esse problema. Mas dificilmente a gente busca a origem desse problema sem que o cliente peça. Dificilmente a gente pensa em outras opções para o cliente, dificilmente a gente tenta entender o negócio do cliente, o que o cliente faz, o que aquele cliente vende, a razão de existir daquele cliente. Né? Quando a gente não pensa nisso, quando a gente não tem essa visão do cliente, a gente tem uma dificuldade de lidar com ele, a gente tem uma dificuldade até de convencê-lo a fazer essa contratação preventiva. Porque ele nunca viu isso partindo da gente. Né? Se a única visão que esse cliente tem de você é que quando chega um processo, chega uma citação para ele, ele te liga, ele não vai te contratar para uma questão preventiva. Agora, se você recebeu um processo do cliente, legal, recebi e resolvi aquele problema, recebi 2, recebi 3 da mesma coisa. Será que não é um problema recorrente? Será que você não pode fazer uma análise dessa atividade do cliente para ver aonde ele pode mudar?
Ah, Matheus, mas aí eu vou parar de receber processo. Sim, você vai parar de receber processo, mas você vai cobrar uma consultoria, você vai ter um cliente feliz que vai te procurar para outras coisas e vai te recomendar mais. Então, a gente tem que entender o cliente, a gente tem que entender aonde na atividade dele a gente pode mudar. Né? Teve um cliente que, há algum tempo atrás, tem dois casos interessantes disso. Né? Um cliente, há um tempo atrás, ele começou, ele vendia cursos online, ele começou a receber muitos processos, muita reclamação, do nada, não fazia sentido ter começado a aparecer. Só que ao invés de só pedir os documentos relativos, né, contrato, etc., eu peço sempre também toda a troca de mensagem para aquele cliente. E aí eu consegui identificar que foi porque a pessoa que eles colocaram no atendimento era grossa. Olha onde que está o detalhe. Né? A pessoa daquele segundo contato, a primeira reclamação que o cliente tinha, ela já respondia com grosseria. Então, esse cliente, obviamente, irritado, entrava com o processo. Quando eles mudaram esse atendimento, os processos pararam de aparecer. Então, pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa pequena, mas se você não identificar, o cliente também não vai saber. Né? Você tem que entender mais sobre o processo do seu cliente, sobre o procedimento. Né? O processo, quando eu falo processo, né? Mas sobre os procedimentos, sobre os caminhos, sobre o que ele faz, né? Sobre o que ele vende, de que forma ele vende, de onde vem o dinheiro, o que é mais importante ali dentro da empresa dele. Essa visão que falta. Muitas vezes a gente dá um conselho para o cliente que não é viável do ponto de vista de negócio dele. E aí a gente tem que mudar isso. Tem que falar, olha, juridicamente correto seria isso. Mas eu sei que você não pode fazer por causa de ABC. Então, por que você não faz esse outro? Né? Se você não pode cumprir o padrão ouro, por que não o padrão prata, pelo menos? A gente tem que começar a pensar nessas opções. Exatamente. Exatamente. Acho que a gente ter esse conhecimento do que o cliente faz facilita o nosso trabalho, né? Tanto do ponto de vista para mostrar para ele também como que você está dando retorno para ele. Eu acho que a melhor coisa que tem é quando você tem ali uma prestação de serviço, porque às vezes o papel do advogado não é somente fazer com que o cliente ganhe determinada quantia, é fazer com que ele deixe de perder determinada quantia. Então, muita gente, infelizmente, não tem esse intuito, né, de atuar nesse sentido. Né? Eu quero já antecipar aqui, agradecer por todo mundo que está aqui assistindo a gente, né? O pessoal que tá aqui online, né? Nessa manhã de quarta-feira, né? O tempo mudando aqui um pouquinho no Rio de Janeiro, já querendo esfriar um pouquinho mais. Abrir se o pessoal tiver alguma dúvida também, alguma questão aí, quiser saber também, fiquem à vontade, tá? Vai ser uma satisfação. Esse papo está sendo muito, muito produtivo, muito legal. Eu acho que a gente realmente ter essa discussão, né, do que qual vai ser o futuro da advocacia daqui para frente. Né? Será que a gente consegue simplesmente voltar, né, se tudo der certo, né, tudo isso acabando, será que a gente simplesmente consegue voltar e olhar para todas as coisas como já foram um dia? Será que a gente não precisa aprender a ter outros métodos de atuação? Né? A gente falou aqui um pouquinho sobre o aumento dos processos realmente virtuais, né? O processo que vai ser virtual desde o início ao fim, com audiências virtuais, né? Isso tende a crescer ao longo do país, ao longo dos tribunais, tende a se tornar talvez aí o padrão, né, daqui para frente. Aí você encontra percalços em relação ao advogado que já está vendo esse movimento, mas não procura entender como que funciona, e vai chegar lá na frente, vai ver que agora só audiência, só audiência virtual, né? Só digitalizada. Então vai chegar lá e ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então, assim como foi a implementação do processo eletrônico, ainda que gradativa, para muitos profissionais. Né? Então é importante, você muito bem falou, né, que a gente é um prestador de serviço, a gente tem aqui uma atuação que a gente não pode ser descartado como às vezes até uma empresa que muitos escritórios são constituídos. Então a gente tem que ter essa visão exatamente a longo prazo. Né? Aqui recebemos uma pergunta aqui do Gonçalves, né? Vocês fazem as artes das redes sociais ou vocês contratam? Foi difícil encontrar o profissional que entenda o que precisamos? Você bate essa bola? Eu faço todas as artes, eu faço tudo no Canva. Então, não posso Excelente falar sobre a aplicativo, contratação, inclusive. realmente sou eu que produzo.
Eu uso o Canva também, é um excelente aplicativo, né? Eu estudei, fiz o meu segundo grau técnico, né, na FATEC, ali em Marechal Hermes, é uma escola técnica aqui no Rio de Janeiro. Fiz de informática, né? Na verdade, informática foi em Quintino. Eu estudei na FATEC desde a época de Marechal. Então, eu tive um pouco desse conhecimento, né? Como Steve muitas vezes dizia, né? Conectando os pontos. Tudo que você estudou um dia, você acaba implementando, né? Então, é muito legal você aprender a mexer. Quem é autônomo, quem está começando, ou então até quem já está com tempo de carreira também, você tem um conhecimento, às vezes a gente pensa que, eu vou estudar Photoshop, por exemplo. Sou Uhum. advogado, não tenho que estudar isso. Vocês não têm noção de como isso vai facilitar a vida de vocês que gostam de ter um design ali muito interessante. Agora, em termos de profissional, a gente também tem diversos aí, inclusive por conta dessa questão do aumento da produção do conteúdo digital, tem se aumentado também muito, tem se uma demanda muito grande de profissionais nessa área de design, né? Uhum. E o que eu posso falar é o seguinte: se você não começar a fazer, você também não vai saber explicar o que você quer. Então, no mínimo, você tem que tentar, você tem que ter uma certa noção de qualquer coisa que você vai contratar, você tem que entender o mínimo sobre o serviço para você poder terceirizar. Né? Se você começa a falar coisas completamente fora da linha para um profissional de arte, ele não vai entender como ele vai fazer. E isso é um grande problema que a gente tem. Né? Se você não tem aquele mínimo senso estético, se você não consegue materializar a visão para ele, você não consegue transmitir isso. Quanto ao pagamento, eu chego a assinar o Canva, mas eu assino agora. Eu fiquei 2 anos sem assinar, eu comecei a assinar agora, recentemente. Eu utilizo a versão gratuita, que eu acho que já tem um portfólio muito bom, né? A Uhum. versão paga realmente tem algumas outras funcionalidades. E muitas empresas estão utilizando o Canva, né? Tem outras aplicações também que trabalham nesse universo de criação facilitada de arte, né? E é uma forma de você se comunicar de maneira diferente com o cliente, né? Além de você simplesmente gravar um vídeo, gravar um texto, as pessoas parecem que estão demandando mais uma arte ali bem elaborada, uma estrutura um pouco mais cuidada, né? E eu costumo dizer, né, que o investimento que a gente faz, por exemplo, no site, no cartão de visita, na apresentação digital do nosso escritório, não pode ser diferente da despesa que você gasta para comprar um quadro para pendurar no seu escritório físico. Né? Se você coloca uma mesa bonita, você coloca ali uma estátua da justiça bonita, se você tem um escritório físico organizado, se você preza por isso, você tem que ter o mesmo pensamento em relação ao seu ambiente digital. Né? Eu acho que muita gente hoje faz a contratação através do universo online. Né? Como eu falei, cada vez mais popularizando serviços de transporte de veículos por aplicativo, pedido de comida por aplicativo. Será que a gente vai pedir o advogado por aplicativo? Já tem o Jus Brasil, né? Que você entra lá, contrate o advogado. Será que isso também tende a evoluir também? Olha, pior que já tem alguns aplicativos assim, né? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência, mas vai depender do que o cliente quer, né? A gente volta naquela questão da tua persona. Nem todo cliente é para todo mundo. A gente tem o cliente do fast food, a gente tem o cliente que só quer apertar um botão e deixar as coisas andarem. A gente tem o cliente que vai precisar do atendimento mais próximo, que vai precisar da ligação, que vai precisar do WhatsApp. Ele não vai encontrar isso dentro de um aplicativo, não vai encontrar isso dentro de um Jus Brasil, talvez. Mas você tem que entender qual é a sua diferenciação, né? Esse é o ponto. Eu acredito que em poucos anos essa questão de demandas massificadas vai ficar muito por conta de inteligência artificial, muito por conta até de decisões quase automáticas, né? Você vai ter um software que vai gerar a inicial, um que vai julgar e vai sair ali em meia hora vai sair tua sentença. E a gente vê que, vamos ser sinceros, grande parte dessas demandas repetitivas que a gente tem é idêntica mesmo, né? Não muda quase nada. Né? É uma reclamação padrão que poderia ter sido resolvida num saque de uma empresa. Né? A gente até tem essa questão que muitos juízes, muitos desembargadores reclamam que o judiciário virou um grande saque. E, na verdade, né? Um grande serviço de atendimento ao consumidor. Infelizmente, isso acontece porque as empresas não entendem como prioridade o atendimento. Mas, enfim, entrando como uma demanda massificada, você não tem por que não julgar rapidamente, não aplicar
esses procedimentos. Agora, tem que ser algum software que entenda. Assim, escapou da linha? Vai ter que ir para uma pessoa julgar. Escapou do padrãozão? Ótimo. Então vai para uma pessoa, vai para alguém que realmente consiga interpretar essa coisa que saiu do padrão. Né? E aí, como que a gente vai se diferenciar? Como que a gente vai lutar contra um aplicativo desses? Como a gente vai lutar contra isso? Com a personalização. Porque a gente, certamente, o pequeno médio escritório, ele não vai ter como lutar contra um escritório gigante em questão de massificação. Como hoje já não luta. Né? Como hoje a gente vê que os advogados dos grandes demandados são aqueles mesmos 3, 4 escritórios que sempre fizeram e continuam fazendo estrutura física por questão de investimento. E como é que você se diferencia? Você se diferencia no atendimento do seu cliente. Você se diferencia aonde você vai conseguir atender, onde você vai se aproximar. Você se diferencia até na questão mesmo da consultoria. Você vê que esses escritórios, eles só fazem a massa, eles não vão fazer a consultoria para o cliente. Eles não vão conseguir resolver o problema, eles vão enxugar gelo. Enxugar gelo sempre vai existir. Agora, você tem que entender qual vai ser o seu posicionamento, né? Como você vai se posicionar para esse cliente. Como que você vai se mostrar como solução diferente para ele que justifique uma diferença de honorário, né? Porque quando a gente vai brigar por preço, a gente vai perder sempre. Sempre. Não existe briga por preço que a gente ganhe. Mesmo que você consiga o contrato, você não ganhou. Exatamente. Não, e muitas vezes a gente não consegue passar uma coisa que muita gente fala, é a importância de você passar valor, né? Muita gente não entende qual é o valor que está tendo naquele tipo de serviço. A primeira coisa que você tem que talvez ter aquele pensamento é o seguinte: eu me contrataria, né? E até talvez uma atividade para você atender, né? Coloca no playback e fala, depois de tudo que esse cara aí falou, eu me contrataria depois de toda essa narrativa. Então é muito importante a gente se conhecer o grau que o nosso serviço oferece, né? O valor que a gente dá para aquele cliente. É como a gente bem abordou aqui. É a importância da gente conseguir mensurar o que a gente está economizando. Né? Porque é muito fácil a gente ter um contrato de honorários, receber os valores, mas o que a gente está dando em retorno para esse cara? Né? Será que a gente está economizando alguma coisa em relação a advogado tributarista? Né? Basicamente, esse é um dos grandes ramos da atividade. Né? Eu não sou da área, mas você trabalha na contenção ali na economia de custos. Né? Então é muito importante ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de entendimento do próprio negócio para você conseguir vender bem, né? Você conseguir se destacar, principalmente nesse período aí que a gente vive de grande complexidade. Sim, com certeza. O cliente ele vai pensar no ROI, né? No retorno do investimento. Então você tem que aprender a mostrar isso para ele. Né? Por isso que você tem que entender no negócio dele para você poder mostrar qual é o valor que você está passando para ele. Pode não ser um retorno direto, tudo bem. Né? Às vezes a atenção é um retorno indireto que o cliente quer. Ótimo. O fato dele poder entrar em contato com você e você tranquilizá-lo, não tem como você precificar, mas é um valor que você demonstra para ele. Né? Não tem como exatamente se colocar na ponta do papel, mas ele vai entender o seu valor por causa disso. Então, entender mesmo essa necessidade e como você pode passar. Você não a gente reclama às vezes, né? A gente pega muitos colegas reclamando de, mas o cliente me liga, quer saber como é que está o processo. Sim, o cliente quer saber como está o processo. Ele não sabe que um processo demora 5 anos, ele não sabe que, às vezes, entre o inicial e uma contestação levam 6 meses. Ele não sabe nada disso. Né? Então ele tem que saber, você tem que atualizar, você tem que explicar, você tem que pegar o passo a passo para ele, você tem que tranquilizar esse cliente que você está lhe ensino. Ele quer tranquilidade. Né? Eu acho que isso é o padrão de todos os clientes. Né? Se você puder fazer duas características padrão, é que todos os clientes querem tranquilidade e segurança. Né? E como é que você vai passar isso para eles? Essa é a grande dúvida. Né? Esse é o grande segredo. A gente tem alguns clientes aqui que eles são mais efetivos que o sistema de push do tribunal. O sistema de push, o despacho sai hoje, o e-mail chega na manhã do dia seguinte. Tem cliente que é mais rápido que isso. Aí eu vou olhar, caramba, eu perdi essa movimentação e não passei para ele. Quando eu vejo, caramba, foi há 10 minutos atrás. Não, eu tenho cliente que me manda print do próprio sistema do escritório. Ele recebe o e-mail e me manda, olha aí o que aconteceu. Não, eu sei, eu recebo a mesma coisa que você. Tá tudo bem. Mas aí você entende que tem uma ansiedade, né? E aí você tem que ter toda a delicadeza de como explicar isso para ele sem ofender, né?
Exatamente. Matheus, a gente aqui meio que já até falou um pouco mais da nossa pauta, né? Você tem alguma outra consideração, alguma coisa que você acha interessante? A gente está passando aqui, o papo sendo extremamente proveitoso, né? Estou gostando Uhum. bastante. Novamente agradeço a presença, Imagina. né? Olha, não penso em nada mais, não. Assim, a gente abordou os principais tópicos, né? É claro que cada tópico desses pode falar 3, 4 horas sobre ele, né? Exato. Não dá para a gente se aprofundar demais aqui, mas acredito que a gente abordou os principais tópicos que a gente tem que pensar nesse período, né? Que a gente tem que pensar para agora e para frente, porque é aquela velha máxima, né? Toda crise vai servir para alguém crescer, né? Tem quem chora e tem quem vende Exato. lenço. Então, não querendo de forma alguma minimizar a doença, minimizar a crise, mas você tem como se adaptar para sair mais forte lá na frente, para sair com mais estrutura, né? A gente tem aquelas comparações que as maiores empresas do mundo surgiram em tempos de crise. Então, o que você vai fazer para continuar sendo relevante nessa crise e quando sair a crise você está mais fortalecido, mais estabelecido para conseguir crescer? É isso que a gente tem que pensar. E pode ser que não seja nada disso que a gente falou aqui. Pode ser que você, na sua Exatamente. inovação, seja outro ponto, na sua advocacia seja outro ponto. Mas aproveita esse tempo, às vezes, que talvez tenha reduzido o seu volume de trabalho, talvez você esteja um pouco mais tranquilo, para refletir sobre a tua advocacia, sobre o que você faz, sobre o que você realmente está fazendo para se diferenciar. Isso, para mim, é essencial. Eu concordo 110%, né? Acho que a gente pensar fora da caixa, a gente pensar de uma forma um pouco mais macro, né? Olhar o que está sendo adotado em termos inclusive das grandes empresas, né? Às vezes a gente não precisa só olhar o que a advocacia está fazendo para sobreviver à crise, mas às vezes a gente consegue pegar uma referência, né, no que uma Amazon está fazendo. Não tem uma analogia direto, não é o mesmo tipo, um é serviço, outro é produto, mas a gente consegue pegar algumas analogias. Uma das grandes implementações que eu fiz no escritório, eu tive um insight numa palestra sobre vendas online de e-commerce, né, de produto. Então, eu acho que a gente consegue analisar, se a gente tem uma visão macro, né, e consegue exatamente ter ideias de como que a gente vai fazer e repensar se aquilo que a gente está fazendo hoje se continuará sendo relevante amanhã e o que a gente tem que diminuir. A gente falou aqui muito bem, fazendo aqui uma espécie de resumo, sobre a questão do home office, a questão do escritório físico, né, as despesas que você tem em relação ao custo. A gente falou também sobre a economia que se tem, não, tirando as audiências de um processo que não necessite de uma audiência de conciliação, como a maioria dos casos do juizado especial civil. A gente abordou também a necessidade de você ter uma atenção especial ao cliente. Isso aqui é uma questão atemporal, independente de crise, sem crise, e também a importância que você tem de estar presente para o teu cliente nesse momento. Então, se a gente consegue aparar as arestas, traçar objetivos para frente, ver o que a gente está fazendo, fazer um rebalanceamento, né? Tanto na nossa vida pessoal mesmo, acho que também é importante que a gente olhe para tudo aquilo que a gente está fazendo e talvez modifique a nossa ordem de importância que a gente dá para determinadas coisas. Né? Eu, por exemplo, estou sentindo uma falta tremenda que é fazer um passeio no shopping. Né? Então, coisas que a gente tem ali de muita... que antes para a gente era natural, a gente não dava valor, estar próximo com o familiar, estar próximo com os amigos. Isso a gente acaba meio que perdendo a noção quando a gente tem abundância. Então é o momento para a gente refletir a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e, se a gente fizer tudo certo, né, a gente vai sair dessa crise talvez com muito mais conhecimento e autoconhecimento e a nossa vida profissional muito mais bem estruturada. Talvez muitos escritórios, muitos advogados não saiam melhores do que eles entraram, mas eles vão sair mais preparados para um próximo, espero que não, vou até bater na madeira, mas para uma próxima crise aí que venha a ter. Né? Não, com certeza, concordo absolutamente com você. Quem sobreviver a essa crise, quem conseguir se manter aberto, quem conseguir se manter funcionando, vai sair mais forte, mais resiliente e certamente vai ser um profissional melhor ali para frente. Então, é só a gente investir nisso e pensar no que fazer. Matheus, está passando um cronômetro aqui, acho que o tempo está acabando aqui na minha tela, não sei.
Então, obrigado aí, tá?